A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Quero mencionar a palavra primeiro no Evangelho de Mateus. Ela aparece mais de 20 vezes e diz aqui: buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus deve ser prioridade em nossa vida. Mas outra coisa que também temos que fazer primeiro, em Mateus capítulo 5, verso 24, Jesus disse: quando trouxeres a tua oferta no altar e aí te lembrares que tem algo contra o teu irmão, deixa ali a oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. A reconciliação com o irmão também deve ser prioridade em nossa vida. Mateus 7:5, também Jesus fala de não julgar. E aí ele diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então isso, antes de julgar um irmão, aí tem que tirar primeiro a trave do nosso olho. Em Mateus 8, verso de número 21, nós lemos também a história de um homem que queria seguir a Jesus, mas ele disse: Senhor, permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Não é que o pai do homem estava morto, ele queria ficar com o pai até o pai morrer. Mas note como ele diz: permite-me primeiro. Quando a gente troca as prioridades na vida, nós temos que perguntar ao Senhor se Ele nos permite primeiro fazer isso ou não. No caso desse homem, Jesus disse: deixa os mortos sepultar os mortos e tu vai e fazes a vontade de Deus, não é? Então, temos que entender o que deve ser prioridade. Em Mateus 10:2, mostra-nos que Simão era o primeiro da lista dos 12 apóstolos, né? Deus chamou primeiro, né? Ora, o nome dos 12 são esses. O primeiro, Simão. Simão, então, aparece como o primeiro. Mateus 12:29, Jesus fala de expulsar demônios, mas disse: ninguém entra se primeiro não amarrar o valente. O valente aqui representado pelo inimigo de nossas vidas, não é? Também, Mateus 12:45, nós lemos o seguinte, em Mateus 12:45, está escrito: então, vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que aquele, e habita, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O homem que se desvia atrai 7 espíritos, seu último estado é pior do que o primeiro. Em Mateus 13:30 também nos fala no julgamento final que o joio será juntado primeiro. Também Mateus 17:10 diz que Elias venha primeiro. Em Mateus 17:27, Jesus manda Pedro apanhar um peixe, e ele diz: o primeiro peixe que apanhar achará uma moeda na sua boca. Em Mateus capítulo 19, verso 30, nós vamos encontrar, parece que um jogo de palavras, mas diz que os últimos serão os primeiros, não é? Assim, os derradeiros e últimos serão os primeiros, último primeiro. Em Mateus 20, fala do pagamento da seara dos trabalhadores da vinha. Ele diz: paga primeiro os últimos, estabelecendo a ideia dos últimos o
primeiro, não é? Mateus 10, 27, nós vamos encontrar em qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja servo. Então, antes de ser primeiro, é preciso primeiro servir. Mateus 21, 28, fala do primeiro filho. Mateus 22, 38, fala do primeiro mandamento, que é amar a Deus. Em Mateus 23, 6, menciona que os fariseus amavam os primeiros lugares. Mateus 23, 26, nos ensina primeiro limpar o interior e depois o exterior. Em Mateus 26, 17, menciona o primeiro dia dos pães asmos. Em Mateus 27, 64, diz que eles estavam preocupados com a ressurreição de Jesus e disseram: o último embuste será maior do que o primeiro. E Mateus 28, 1, fala do primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro dia da semana. Primeiro mandamento: concilia-te primeiro e tira primeiro a trave do teu olho. Que Deus te abençoe, que eu e você tenham as prioridades corretas. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva. Deus te abençoe. Amém.